A paz do Senhor, meus irmãos. Neste vídeo eu estarei apresentando o comentário da lição 10 da EBD desse terceiro trimestre de 2023. O título desta lição é A Renovação do Homem Interior. O que vem a ser o homem interior? O homem interior é a parte espiritual. Mas para falar do homem interior, é importante falarmos também sobre o homem exterior. Nós temos nesse estudo, desta lição 10, 3 matérias da teologia bíblica. Nós temos aqui a antropologia bíblica, que se ocupa em estudar de forma sistemática o que a Bíblia nos informa sobre o homem. Nós temos também a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e a amartiologia, que é a doutrina do pecado. Tudo inserida nesta lição. Muito bem. Para falar sobre o sofrimento do homem exterior, que é a parte física, é o corpo, o pastor Douglas Martins, que é o comentário geral das lições em todo o Brasil, ele pega as experiências do apóstolo Paulo. O sofrimento que o apóstolo passou no seu ministério chegou a tal ponto que ele até chegou a perder a esperança da própria vida. Da própria vida. E ele achou que não aguentaria. Tal foi o sofrimento que o apóstolo passou durante seu ministério. E esses sofrimentos, ele relatou, Paulo deixou relatado no capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, os versículos 23 até os 27. Então Paulo relatou aqui, enumerou os sofrimentos que ele passou no corpo, no homem exterior. Ele começa falando de trabalhos, porque o trabalho produz sofrimento, principalmente trabalho que nós prestamos para Deus, muito trabalho. Ele fala sobre açoite, que ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. Então, a pena máxima para os açoitados, para o que era condenado ao açoite, era 40 açoites. De cada sessão de 5 quarentenas, que seria 40, foi diminuído uma. Então, o apóstolo Paulo recebeu 195 açoites. Então, veja que sofrimento, né? Prisões, o apóstolo Paulo sofreu prisões, em perigo de morte, açoitado 3 vezes com varas, apedrejado, sofreu 3 naufrágios, passou uma noite no abismo, perigo no rio, perigo no mar, perigo com os salteadores, perigo na cidade, perigos no deserto, perigo entre falsos irmãos, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Tudo isso está relatado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 aos 27. Então veja aí, irmãos, que não obstante ele ter tido uma chamada para realizar uma grande obra, parece um tanto antagônico. Como que Deus chama um homem, o capacita, e ele passa tanto sofrimento? Isso é para mostrar que todos aqueles que se dispõem a atender o chamado de Deus para realizar a tua obra, ele passa por sofrimento. Muitas vezes nós não queremos passar sofrimentos, né? Não queremos passar sofrimento. Mas eis aí o exemplo do grande apóstolo São Paulo.
Jesus disse em São João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então veja bem, Jesus ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Então quem se dispõe a aceitar a Cristo, desculpe, quem se dispõe a realizar a obra de Deus, ele está sujeito a passar por aflições, tribulações, porque as forças contrárias são muitas, tanto no lado humano, sem Deus, como no lado espiritual. A Bíblia diz também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, todos que querem viver uma vida de piedade, piedade é respeito e amor pelas coisas de Deus. Então, todos que se dispõem a amar a Deus, a amar a sua obra, ele vai sofrer perseguições. É triste, mas é real. A vida espiritual nem sempre é um mar de rosa. A luta, há sofrimento, como aconteceu com o apóstolo São Paulo. E muitas vezes a gente não quer passar por sofrimento, né? O escritor dos Hebreus, no capítulo 4, aliás, no capítulo 12, versículo 4, ele disse assim: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Né? Ainda não tirar o sangue de nós, como aconteceu com Paulo e muitos missionários que estão hoje sofrendo perseguições por causa do evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape para que possais suportar. Então, Deus sabe nosso limite. Deus sabe até que ponto podemos suportar. E Ele não nos deixa ser tentado acima das nossas forças, acima das nossas possibilidades, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Os sofrimentos e as tribulações que passamos no corpo, no homem exterior, só serão suportáveis se o nosso homem interior, que é a parte espiritual, estiver fortalecido, for fortalecido diariamente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, nós precisamos experimentar essa renovação diária do homem interior. Se assim fizermos, nós estamos capacitados a suportar as tribulações e sofrimentos no homem exterior, que é o corpo. O apóstolo Paulo nos deixou o exemplo. Mesmo diante de todo o sofrimento, ele não perdeu a solidez espiritual. Ele não perdeu a força. Ele não perdeu a fé. Porque diante do sofrimento, diante das perseguições, muitos sucumbem. Muitos param em meio à caminhada. Muitos voltam à vida antiga. Voltam ao mundo de pecado. Quantos irmãos nossos que outrora serviam ao Deus, mas por causa de algum sofrimento, algum problema, eles desanimaram, perderam a fé. Mas Paulo, ele deixa aqui um legado de vida. Ele não perdeu a fé. Em 2 Timóteo, capítulo 7, aliás, capítulo 4, versículo 7, nós encontramos Paulo já no final da sua carreira dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a expressão guardei a fé
Isso significa que ele não perdeu a fé, porque uma coisa que está guardada não está perdida, né? Guardei a fé. Então, o que acontece? O importante é que, a exemplo do apóstolo Paulo, o sofrimento que nós passamos, porque o crente fiel passa sofrimento, ele passa luta. Em todos os setores da sua vida ele passa luta, passa perseguição. Mas se nós experimentarmos o renovo do homem interior diariamente, nós não vamos perder a fé, como Paulo não perdeu a fé. Nós não vamos parar em meio à caminhada. Agora, quanto à renovação do homem interior, que é o espírito, essa renovação ocorre quando somos fortalecidos, como dissemos, né? Dia após dia. Então, assim como nós necessitamos de algumas refeições diárias para manter o nosso corpo físico, o espiritual é a mesma coisa. Nós temos que experimentar essa renovação dia a dia. E nesse fortalecimento, nós temos a parte de Deus, a parte do Espírito de Deus, e a parte do homem, a nossa parte. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele é o agente que nos capacita a estarmos firmes diante das adversidades, diante do sofrimento, diante da dificuldade. Ele nos capacita. Jesus disse em São João capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Por que outro consolador? Porque quando Jesus estava presente com os discípulos, em vida, antes dele morrer, antes de ser ressuscitado e assunto ao céu, ele consolava os discípulos, consolava os apóstolos. Então, outro consolador é o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele enviou esse consolador para que fique conosco para sempre. E nós temos a ajuda do Espírito Santo nessa batalha, nessa luta, que nos capacita a estarmos firmes, a vencer, a suportar as tribulações e as adversidades. E a nossa parte é nos renovarmos por meio da santificação, por meio da obediência, por meio da reverência e por meio da oração, jejum e do temor a Deus. Então tem a nossa parte nesse processo de fortalecimento do homem interior. Então não depende somente do Espírito Santo, mas nós temos que também ter a nossa posição, a nossa iniciativa de orarmos, de jejuarmos, de sermos obedientes, de sermos reverentes a Deus, de termos o temor de Deus. Muitos crentes, infelizmente, perderam o temor de Deus, porque o temor de Deus faz com que o crente evite o pecado, o mal. Então veja bem, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o escritor nos diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é indispensável para que o crente ele suba no arrebatamento. Ninguém vai ver o Senhor se não estiver santificado, se não estiver vivendo uma vida santificada naquele momento que a igreja for arrebatada. E Paulo faz aqui um contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Porque no presente nós sofremos, somos abençoados, nós temos a presença do Espírito Santo, somos alimentados pela palavra, somos alvo do cuidado de Deus, mas mesmo assim nós passamos por lutas e sofrimentos. E Paulo ele faz um contraste do sofrimento da vida presente e da glória futura que nós vamos receber. No capítulo 8 de Romanos, versículo 18, ele diz assim:
Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Não são para comparar. Muitas vezes nós já achamos que as lutas são muito grande por causa da nossa fragilidade, porque nós somos barro, nós somos frágeis. Mas a glória em que nós há de ser manifestada naquele dia é muito grande. É muito grande, é tão grande que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então, vale a pena estarmos firmes, vale a pena sermos fiéis a Deus, mesmo com sofrimento, mesmo com perseguição, porque a glória vai ser muito maior, a glória vai ser muito grande naquele dia. E a nossa fé é renovada à medida que suportamos as tribulações. As tribulações, ela prova a nossa fé. Nós somos provados na tribulação. E na medida que nós passamos por tribulações, a nossa fé, ela vai sendo renovada, fortalecida. E em relação à visão da eternidade, somos exortados a não olharmos para as coisas materiais. Porque nós somos tentados, vivemos em um corpo físico, vivemos em um mundo material, dependemos de coisas materiais, mas nós devemos pensar o seguinte: nós não somos só materiais, nós não somos só corpo. Há dentro de nós um espírito, há dentro de nós um espírito. E por vivermos em um mundo material, somos tentados muitas vezes a olharmos mais para o material do que para o espiritual. Mas Paulo nos adverte na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Pode ser bela, mas são temporais. Hoje um carro lindo, um carro novo, um carro que a gente admira, dentro de poucos anos ele está velho, está caindo aos pedaços. Então as coisas materiais, as coisas são passageiras. Então nós temos que dar valor mais às espirituais, às coisas que não se veem. O crente tem muitos desafios aqui neste mundo. São muitos desafios. E um dos desafios apresentado nessa lição é a cultura secularista. Essa cultura secularista, ela nega a realidade das coisas espirituais. Ela nega a realidade de Deus. Ela nega a realidade das verdades bíblicas. Para eles não existe pecado, não existe Deus, não existe inferno. Mas isso é real. Ainda que eles negam, mas isso é real. Então essa cultura secularista, eles negam todas as verdades que a Bíblia afirma. Então as mentiras dessa cultura secularista só se vence com as verdades da palavra de Deus. É isso? Então veja o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Nesse 1 Timóteo 3 e 15, Paulo ele afirma, nas últimas frases deste versículo, que nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então Deus tem um povo na terra que defende a verdade. E esse povo é eu e você. Somos a igreja do Deus vivo. Diante de muitas filosofias ímpias que procuram deteriorar as verdades, desmentir as verdades de Deus, mudar o que é natural de Deus,
Mas Deus tem um povo na terra que é a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. E nós temos a responsabilidade de defender as verdades bíblicas contra as filosofias ímpias deste mundo. Glória a Deus. Outro desafio é o relativismo doutrinário. Relativismo doutrinário. Nenhum líder espiritual tem o direito de abrir mão da palavra de Deus, de doutrinas bíblicas. Existem muitas igrejas evangélicas, se diz evangélica, estão anunciando um evangelho extra-bíblico, um evangelho distorcido, porque não querem desagradar os seus adeptos, não querem perder os seus membros. Que se falar a verdade, eles vão procurar outra igreja. Veja que ponto chega, irmãos. Mas veja bem o que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2 e versículo 7. Disse a Ezequiel: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Então tem muitos se acovardando, né? Algumas verdades não vou falar porque vai assustar o povo, vai escandalizar o povo, eles vão procurar outra igreja. Então veja bem, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 17 que há muitos falsificadores da palavra de Deus, há muitos falsificadores. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que nós temos anunciado, seja anátema, seja condenado. E há muitas igrejas que diz cristã evangélica anunciando outro evangelho. Outro evangelho. E aí estão as batalhas espirituais, né? É uma luta contra o erro, contra o que é errado. E as batalhas espirituais, nós só vencemos na oração. Batalha espiritual se vence na oração. Por quê? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, não é contra o homem, não é uma luta corporal, mas contra os espíritos das trevas. É uma luta espiritual. E nessa luta espiritual nós não usamos a carne, nós usamos o espírito. É a oração. É a oração. E nessa luta nós temos a garantia da vitória. Porque nesta luta nós não estamos sozinhos. Nós não estamos lutando sozinhos. Jesus está conosco nesta luta. E o próprio Paulo disse no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 17, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui eu termino esse comentário da lição 10. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.